Nós, pessoas comuns, usamos os dons da vida com uma despreocupação quase assintosa. Dons da vida, nós acordamos de manhã e não precisamos ter a preocupação de puxar o cordãozinho do sol para que ele se acenda. O sol se acende automaticamente toda manhã. E quando nós já estamos cansados, ele se deita lá no infinito, permitindo-nos o repouso noturno. E assim nós, pessoas simples, vamos aproveitando todas as maravilhas que a vida nos oferece. Enchemos pela manhã os nossos pulmões de um oxigênio que nós não fizemos, que a vida nos dá, sem qualquer esforço para nós. Movimentamos uma máquina orgânica que nós dizemos é a natureza. E aí nós chegamos à conclusão que Deus tem muitos nomes, e um deles é natureza, porque essa máquina fabulosa que utilizamos nos chega de graça, à custa de menor esforço. Mas as pessoas mais sábias, mais arcutas, elas olham todas as maravilhas naturais e ali enxergam espíritos sábios que conduzem a vida planetária no silêncio de uma competência extraordinária que leva o mundo para expressões evolutivas maiores. E nós ficamos assim, cativados com todas essas belezas que nos cercam. E tudo isso nos chama a atenção para uma particularidade. Meus amigos, existe um planejamento, uma programação, tanto para a vida planetária como para cada um de nós em particular. Às vezes, parece que nós apenas nascemos no mundo para cumprir um período de 60 a 80 anos pressupostos, quando na verdade existe um planejamento. Todos nós trazemos para a Terra uma missão. Allan Kardec ficou um pouco desconfortável quando os espíritos disseram que ele era um missionário. E ele ficou desconfortável, os espíritos a isso perceberam e completaram a informação. Ser missionário não significa ser vitorioso na missão. Aqueles que ultrapassam os limites traçados para a missão gloriosamente, aqueles que acomodam valores, cumprem um pouco da missão esperada, e aqueles de falência clamorosa, estrondorosa, aqueles que vêm à Terra com determinados objetivos e que desses objetivos nada cumprem. Então, meus amigos, é esse o nosso ponto da noite. Há uma programação, há um planejamento que chama a nossa atenção. Quem tiver dúvidas sobre isso, eu convido para uma interessante retrospectiva. Hoje nós estamos aqui numa sala de boa alvenaria, de moderna estrutura arquitetônica, iluminação elétrica, piso. Estamos aqui confortavelmente acomodados, mas, por gentileza, foi no tempo, há 500 anos atrás, talvez nem isso, 400. O que seria esse local onde estamos? Uma selva terrível. E nós estaríamos aqui no mais alto risco, com as feras rondando aí pelo mundo, tentando fazer de nós
o seu lanchinho da tarde. Então, meus amigos, é só que nós pulemos para trás um século, 2 séculos e muitos séculos para nós vermos como o mundo evoluiu extraordinariamente. Então, achar que isso tudo foi obra do acaso, que não há um planejamento, meus amigos, nada existe que não seja feito e cuidado por inteligências. As coisas mais simples, uma simples cadeira, diríamos que, não, essa cadeira não é nada, isso é obra do acaso. Mas quem é o acaso? O que é o acaso? O acaso, não sendo nada nem ninguém, o nada e ninguém pode fazer uma obra extraordinária como o nosso planeta terrestre em pleno espaço sideral, que ele vai em direção ao Sol e como um estilingue, ele dá um rasante perto do Sol nas épocas do verão e volta para se perder no infinito, e o magnetismo solar puxa o planeta de volta, e assim nós ficamos no nosso movimento de translação, num cálculo extraordinário, inimaginável para o mais requintado matemático desse planeta. Então, meus queridos amigos, é esse o nosso ponto de hoje. E para ilustrar o nosso ponto, gostaria de lembrar 2 figuras extraordinárias. Uma que foi Charles Robert Darwin, nascido em 1809, falecido em 1882, aos 73 anos, e Léon Hippolyte Denisard Revel, Allan Kardec, nascido em Lyon, na França, em 1804. Fossem 2 vizinhos da sua infância, e eles seriam 2 meninos a disputar os mesmos brinquedos. É que um nasceu nas Ilhas Britânicas e outro no interior da França. Mas tiveram ambos uma extraordinária missão que nos causa, assim, uma emoção muito grande nesse estudo. Allan Kardec, que foi, no começo da sua vida, um pedagogo, um mestre dedicado à educação, autor da gramática expositiva francesa, professor mestre na Sorbonne, que era e ainda o é uma das grandes universidades do mundo, à época a maior universidade do mundo. Se alguém quisesse fazer uma ilustração requintada, estudava na Sorbonne. E Kardec era mestre da Sorbonne. E um belo dia, os chamados fenômenos espíritas caíram na cabeça de Allan Kardec, gerando daí toda a base da doutrina espírita. Charles Darwin, pouco mais que um adolescente, aos 22 anos de idade, foi convocado a embarcar num veleiro da marinha inglesa, de Beagle, em dezembro de 1831, aos 22 aninhos de idade, como cavalheiro de companhia do comandante do navio. Nem de longe ele foi contratado como um naturalista, que não era a época. E em 5 anos de viagem, inspirado pelas forças espirituais, por esse planejamento a que nos referimos, meus amigos, nós estamos na Terra sob um planejamento, mesmo que seja um planejamento individual, e como a sociedade é o conjunto dos indivíduos, o nosso sucesso é o progresso também da sociedade. Então Charles Darwin viajou o mundo e fez pesquisas extraordinárias
Assim como os fenômenos espíritas caíram na cabeça de Allan Kardec, Charles Darwin foi inspirado por essas mesmas forças e fez pesquisas extraordinárias. Meus amigos, são essas belas almas que nos encantam. Assim como Kardec mudou o mundo em termos de filosofia, Darwin marcou uma página, ele virou uma página da história da ciência. Era pouco mais que um adolescente. Tanto Darwin como Kardec praticamente publicaram os seus estudos na mesma ocasião. Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857 e Darwin, A Origem das Espécies, em 1859. E nós espíritas, até os companheiros espíritas mais estudiosos, não observaram que ali estava um conjunto de ideias correlatas que demonstram esta programação evolutiva do planeta. Allan Kardec foi aquele homem ou aquele espírito grandioso que nos trouxe a evolução da alma, de que os espíritos são criados simples e ignorantes para evoluírem eternamente. E Darwin foi o Kardec das espécies, que nós espíritas não notamos isso. O trabalho dele foi extraordinário. Por que razão? Porque ele mostrou que as espécies evoluem com as eras, e que se as espécies evoluem, é porque as almas evoluem. Então o estudo de Darwin prova a evolução das almas, descoberta, estudada por Allan Kardec através das lições dos espíritos elevados. Então, meus amigos, a prova da evolução da alma é a evolução das espécies, porque as espécies não evoluiriam se as almas não evoluíssem. Espíritos mais evoluídos, corpos mais evoluídos. Então, meus amigos, a obra desses dois pensadores, especialmente Darwin, foi uma verdadeira tsunami na Inglaterra vitoriana. Os naturalistas, os biólogos, se viram desmentidos na sua certeza de que as espécies são como sempre foram. E como vinha aquele moço, porque Darwin era muito jovem, Allan Kardec já era um homem maduro, cães grisalhos, mas Darwin era um garotão. E a igreja se viu perplexa. Como alguém teria coragem de desdizer aquilo que constava do Gênesis? De que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e as espécies como sempre foram. Mas nem Darwin nem Kardec pretenderam combater a religião. Eles foram atropelados, digamos assim, por esse ou essa programação na vida planetária. Naquele tempo, meus amigos, achava-se que a Terra não tinha mais do que 6.000 anos, e de que os fósseis dos dinossauros eram de criaturas que perderam o embarque na Arca de Noé e que foram destruídas pelo dilúvio bíblico. O mundo não conseguia, a ciência da época não poderia entender que o mundo vinha numa evolução deveras grandiosa desde eras imemoráveis. Meus amigos, esses dois cavalheiros sofreram perseguições, foram ridicularizados. Chegou-se ao absurdo de como combateram Kardec
com represálias verbais, com críticas mordazes. Nós ouvimos comentários sobre Charles Darwin. É aquele que disse que o homem vem dos macacos. Então, seríamos assim, uns macaquinhos melhorados, meus amigos. O cóccix na base da coluna demonstra que nós e os símios e os macacos, tivemos um ancestral comum, mas que o homem não vem do macaco. E me mostrem na obra A Origem das Espécies, onde está escrito por Darwin de que um homem descende do macaco. Vejam que coisa bastante interessante. Darwin nos mostra algumas experiências muito interessantes. Numa ilha ele encontrou um pássaro que se alimentava de uma certa erva e tinha um bico comprido. Mas já numa outra ilha ele encontrou esse mesmo pássaro, no qual aquela erva crescia entre as frestas das rochas. E o pássaro, ao bicar aquela rocha para colher a erva, ele tinha o seu bico endurecido e que se tornou curto. E aí nós podemos entender os efeitos mecânicos na evolução das espécies. Meus amigos, nós recordaríamos, para ilustrar os nossos comentários, aquele homúnculo de 15 milhões de anos atrás, o Pliopithecus, que era um carinha assim de 1 metro de altura, que era um misto de lagarto e um símio. Você não identificaria ali um ser humano, mas já era uma expressão dos homens. Impressionante o desenvolvimento natural. Esse Pliopithecus foi o ancestral do Horrores, que era um homenzinho tão feio que deram a ele o nome de horrível, da expressão em latim, o Horrores. Então, meus amigos, a natureza vem nos trazendo experiências muito, muito interessantes para o nosso progresso. Vejamos bem, nós falamos de que Cleópatra foi a mulher mais bela da antiguidade. Meus amigos, para a época, Cleópatra era um deslumbre de mulher. Mas se nós fôssemos às páginas da história e trouxéssemos Cleópatra para um shopping center do nosso mundo moderno, alguém olharia aquela criatura e disse: puxa vida, com certeza Hitchcock esqueceu a porta do set de filmagem aberto e uma de suas personagens escapou, porque Cleópatra, para os padrões de hoje, era uma mulher assustadora. Ela tinha nariz adunco, faces macilentas, testa curta e um cabelo não muito compatível com os shampoos da modernidade. Ela seria uma mulher assustadora. Meus amigos, o homem da antiguidade, das eras distantes, ele era assustador para os padrões modernos. Consta das tradições do mundo espiritual, quando a família dos Neandertales chegou ao seu auge do desenvolvimento, dizem que Jesus instruiu aos espíritos construtores que mexessem no arcabouço, na estrutura óssea daqueles homens primitivos, os homens das cavernas, para que ele tivesse não mais aquela postura de braços longos arrastando no chão, muito troncudo, muito forte, e que ele fosse alterado para uma postura mais elegante.
E aí nós tivemos os australopitecos com expressões mais belas, e até o Homo sapiens há 100 mil anos atrás. Então, meus amigos, a evolução prova-nos de que existe uma inteligência ou grupos de inteligências conduzindo a vida planetária para expressões superiores. Muitas vezes nós ouvimos, e com um certo pesar, aquelas expressões dos naturalistas modernos de que a evolução é um puro acaso, é apenas um vai da sorte. Isso nos causa um susto. Eu creio que muitos amigos aqui visitaram aquele museu de história na Nova York, e lá nós temos cópias, se não perfeitas, quase perfeitas, dos homens das eras primitivas. Meus amigos, eles são assustadores. Se à noite você encontrasse um sujeito desse na rua, com certeza, no mínimo, daria de calçada. Ou já ia tirando o relógio, entregando a ele assim, mais modernamente, o seu GPS, não é isso? Porque aqueles seres primitivos eram assustadores. E dizer que as mutações genéticas são aleatórias, isso me causa um desconforto. Mas como? Como pode aqueles organismos rústicos, primitivos, evoluírem na beleza, na sabedoria, na estética, na perfeição? Veja lá, naquele museu, como eles tinham pés com 2 grandes dedos. Nós temos pés com dedinhos tão delicados, não é isso? Tão bonitinhos os nossos dedos. É que vocês não olham muito para os pés. Os nossos pés são lindos comparados com aqueles indivíduos daquele pretérito remotíssimo. E as nossas mãos, que obra de arte! Aqui vai toda uma mecânica, nossa falange, a falanginha, a falangeta, o nosso pulso, a nossa palma, os nossos bíceps, todos conjuntos, para que nós possamos manipular as coisas sabiamente, exercitarmos a nossa mente para o nosso progresso espiritual. Então, meus amigos, dizer que isso é obra do acaso, eu vou desafiar a inteligência dos amigos no que diz respeito ao acaso. Nas matas brasileiras existe um besourinho que o matuto chama de besouro de Deus, mas cujo nome técnico científico é besouro bombardeiro. Vejam só, é o acaso. Aquele pássaro que Darwin, aqueles 2 biotipos estudados por Darwin, aquele daquela ilha em que as ervas eram muito abundantes e que o pássaro tinha um bico comprido e comia, se refestelava, depois tinha que voar para fazer a digestão, senão ele ficava assim, empanturrado, obeso. E naquela outra ilha, em que aquela mesma erva crescia nas grutas, nas fendas das rochas, e que o pássaro tinha que bicar e que ralava o bico, eu posso entender que a mutação genética trazia na sequência das edições do pássaro, das suas gerações, um encurtamento do bico, posso entender. Mas esse besourinho, eu quero que alguém me explique como obra do acaso. Ele carrega no seu ventre, na sua barriga, 2 bolsas, 2 microbolsas, uma contendo água oxigenada e a outra a hidroquinona, que são 2 produtos de origem bioquímica, numa bolsinha bem calculada,
é ligada a um excretor de pressão. Agora vocês imaginem um besourinho desse tamaninho, com toda essa mecânica incrustada no seu ventre. E quando surge um predador, que quer fazer dele o lanchinho da tarde, o seu cérebro, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, emite um impulso elétrico, as bolsas se comprimem e o excretor faz uma borrifação como um spray de pimenta na cara do predador. E um detalhe importante: a água oxigenada e a hidroquinona, em mistura com o ar, se transforma num spray de pimenta terrível. E o predador sai desesperado com uma queimadura que o faz sentir dores terríveis. Agora eu pergunto a vocês, isso é um acaso, mas me explique, por favor. Eu sou uma pessoa de um raciocínio muito limitado. Eu tenho dificuldade de pensar. Me explique, como foi isso? Como nasceu essas bolsas com produtos químicos de origem biológica, capazes de, misturados, se tornar um spray de pimenta terrível contra o predador? E aquele besourinho, esse mecanismo de pressão é tão pequeno que é preciso ser estudado com microscópio. Então, se o acaso não é nada, se o acaso não é ninguém, como pode nada e ninguém fazer uma obra de engenharia e química deste padrão? Explique, por favor. Como se enquadra o acaso nessas condições? O problema, meus amigos, é que quando entrou o século XIX, os espíritos condutores do progresso da vida planetária concluíram que já havia um desenvolvimento intelectual nas massas populares, a humanidade já havia evoluído, eram necessários novos princípios, novos conceitos. Então surgiram os espíritos para chamar a atenção de Allan Kardec, através das chamadas mesas girantes, que o mestre Lyonês, que era um homem muito objetivo, muito positivista, que não aceitava as injunções de uma filosofia sem provas. Mas quando ele viu toda aquela fenomenologia de crianças, de adolescentes, de um estado cultural modestíssimo, responderem questões sábias, então Allan Kardec, como um pedagogo, como um mestre da Sorbonne, fez um extenso questionário para submeter aos espíritos aquelas perguntas. E nós vamos nos permitir, nessa noite, repetir um comentário aqui já feito. Allan Kardec, um dia, era o professor Rivel, entrando na universidade, veio um jovem: professor, eu queria falar com o senhor. Pois não, meu jovem. Eu queria que o senhor me explicasse. Eu, na minha casa, eu consegui hipnotizar uma cadeira. O professor teve assim que respirar fundo para não dar uma risada, como meu moço. Então, uma cadeira tem um sistema nervoso, ouvidos, olhos, para ser sugestionado, já que hipnose é sugestão. O moço ficou ofendido com aquilo, me chamou de mentiroso. Professor, o senhor está convidado a ir à minha casa assistir a hipnose da cadeira. Naquele tempo, em França, não sei como é hoje, esse mundo mudou muito, né? O mundo anda assim, meio mudado, assusta um pouco, né? Antigamente as pessoas, quando pediam dinheiro emprestado, pagavam: eu vou lhe pagar terça-feira, 14h. 13h59 o sujeito vinha com dinheiro. Hoje não é mais assim, né? Eu vou lhe pagar.
mas não sabe quando. Então, naquele tempo em França, era uma grosseria inominável você ser convidado a ir à casa de uma pessoa, aceitar e não comparecer. É como é hoje, né? Ah, tudo bem, eu vou lá, tudo bem, e não aparece. Então, meus amigos, seria uma grossura para um mestre da Sorbonne empenhar sua palavra e não comparecer. E no dia aprazado, lá estava Allan Kardec na sala do senhor Baudin. Ele, o mestre, o dono da casa, a dona da casa, a esposa e duas filhas, duas meninas que à época tinham 11 e 12 anos de idade, Júlia e Carolina Baudin. Então eles sentaram, se colocaram uma cadeira no meio da sala e o dono da casa disse: olha, nós tínhamos combinado com a cadeira, um estalo quer dizer sim, dois estalos quer dizer não. Aí, cadeira, você já pode conversar com a gente? Sim. O professor Rivel tomou um susto. Hoje é domingo? Não. Então ele ficou impressionado. Aquela cadeira se comunicava, mas como? Então achou o professor que ele havia descoberto uma nova lei da física e marcou novas reuniões. Agora vocês me permitam puxar a fita bastante. É que eu sou uma pessoa mais antiga. No meu tempo tinha fita, agora não é mais assim, né? Agora é DVD, é uma gravação a laser. Então deixa eu girar o disco mais rápido. Lá na frente, o professor teve uma ideia, ele era um pedagogo. Ele começou a fazer perguntas. E eles já haviam transformado as pancadas numa cestinha com um lápis preso que escrevia no papel. Então ele foi fazendo perguntas e aos poucos ele foi eliminando as pessoas presentes com as respostas. Então ele fez perguntas que a menina de 11 anos podia responder. E depois fez perguntas que nem ele saberia responder. E aí ele perguntou aos espíritos: mas, afinal de contas, quem está respondendo? E o espírito disse: eu fui um homem como você, só que eu perdi o corpo material, hoje eu sou um espírito. E como eu posso ter certeza disso? Responderam os espíritos: por uma lei muito natural do seu amplo conhecimento, que não existe efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. E um efeito inteligente tem como causa uma inteligência. Meus amigos, aí eu queria fazer uma pausa. O nosso planeta terrestre, o corpo que nós usamos, o oxigênio que nós respiramos, aquele sol que se acende automático de manhã, tudo isso é uma obra colossal de inteligência que dá uma vertigem se dela tentarmos tirar todas as consequências que o nosso cérebro não pode entender. Então, meus amigos, tudo isso é macrointeligência. E a macrointeligência vem dos homens ou dos espíritos, porque os homens e os espíritos pensam. E Allan Kardec jogou a toalha. Viu que há alguma coisa além da vida. E ele foi pesquisar as comunicações dos espíritos. Ele criou a Sociedade Espírita de Paris, onde médiuns excepcionais, com as características do Chico Xavier, trouxeram um manancial de informações. E Allan Kardec enfechou todas aquelas perguntas em O Livro dos Espíritos, que veio à luz em 18 de abril de 1857, 2 anos antes de Darwin publicar A Origem das Espécies. Se as espécies evoluem, é porque os espíritos evoluem. Então aqueles mastodontes, aqueles megatérios, aqueles dinossauros, todos aqueles monstros da pré-história
que hoje são os nossos gatinhos, os nossos cachorrinhos, até os nossos insetos voadores, porque de toda aquela massa biológica do passado, apenas 1% sobreviveu, 99% mudou para expressões mais avançadas. Então, meus amigos, dizer-se que as mutações genéticas são aleatórias, onde cabe isso? Eu olho o mundo, olho o que foi a Terra há milênios passados, há séculos passados, o próprio biotipo humano. Nós estamos muito mais graciosos, muito mais elegantes, muito mais sábios. Há uma evolução extraordinária e isto não pode ser aleatório. Então, meus amigos, o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas, 1019 respostas para 1019 problemas humanos. Os companheiros que não leram o Livro dos Espíritos, não perca seu tempo, meu amigo. Ninguém será espírita efetivamente sem estudar o Livro dos Espíritos. Ele é a sábia escola que nos faz compreender a filosofia superior trazida pelos imortais para o progresso da nossa humanidade. Mas, meus amigos, nós estamos a 10 dias do Natal. E o Natal deveria ser, sem dúvida, muito válido, aquele encontro familiar, aqueles abraços entre os amigos, entre os cônjuges, entre os filhos e os pais. Mas nós estamos vendo o mundo caminhando em direções temerárias quando se fala do Natal. Ouvi o Chico dizer, certa feita, que ele, numa noite de Natal, estava muito tristonho, porque o Chico era uma pessoa simplória, era um cidadão simples. Era gostoso conviver com o Chico, com a sua simplicidade. Ele ficava entristecido porque da sua casa modestinha, modestíssima, ele ouvia as pessoas naquela noite de Natal saírem cantando pelas ruas, embriagadas, jovens alcoolizados, estômago empanturrados dos alimentos excessivos e das libações alcoólicas. Então Chico disse, puxa vida, o que é que nós comemoramos hoje? Nós comemoramos o nascimento de Jesus. E como nos empanturrar? Aqui ninguém faz uma prece, ninguém se lembra do aniversariante. E é essa a mensagem, meus amigos, que queremos levar aos vossos corações sobre o Natal. Que façamos nossas festas, que tenhamos as nossas pontas de abusos humanos, porque somos seres carnais, profundamente imperfeitos, mas tenhamos cuidado, apreciemos o Natal com moderação. Então, o Chico estava ali tristonho, e eis que surge o espírito de uma menina moça, mais menina que moça, chamava-se Francisca, e ela chorava muito. Eu dizia, Chico, eu vi minha mãe morrer na extrema penúria, na miséria total. E eu estou muito tocada, Chico, porque ela cumpriu a sua última encarnação de provas e expiações. As suas próximas encarnações serão felizes. Queira Deus que ela novamente me receba em seu ventre,
para que possamos nos abraçar e nos amar. Então ela pediu: Chico, eu posso escrever um soneto em homenagem à minha mãe por você, Chico? E o Chico, com aquele seu jeitão de matuto mineiro: tudo bem, minha irmã. Botou um monte de folhas de papel à sua frente, vários lápis, e nos disse ele: ela chorava tanto, e eu não sei se era ela que chorava pelos meus olhos, ou se era eu que chorava pelos olhos dela. A verdade é que chorávamos muito pela maneira como os homens conduziram o Natal da atualidade. E ela escreveu um dos mais belos sonetos de Natal de que temos conhecimento. Ela escreveu em cima: novo conto de Natal. Natal na beira da estrada, na toceira de capim. Maria Joana, cansada, treme, chora e chega ao fim. Tem sede, com febre alta, dói o peito exposto ao vento. 80 anos já somaram seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu: glória ao Senhor nas alturas, hosanas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-la. Todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra as épocas da saúde, as alegrias do campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, viver entregue ao dever, onde os filhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira de atenção, cativa e alerta, a quanta gente ajudara, só Deus tinha a conta certa. Recordo, o arado, a peneira, as plantações da fazenda, o milho para o paiol, a cana para a moenda, a roupa suja do rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho, o que lhe vai na lembrança. Criança, tiracolo, serviço de casa cheia, cozinha laboriosa, provisão da fome alheia. Agora, que mais precisa? Colher na leira do bem, ninguém lhe estende o lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, as vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar e sem pão. Nisto, um jovem surge à vista, com um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana está contente, mas forte, a fala volta de novo, não mais reflete na morte. Maria Joana esclarece: o moço atraente amigo, venho buscar-te saber se queres servir comigo. Ela responde: ah, meu filho, já não sei como viver, estou velha, cansada, que posso agora fazer? Ele pondera: serás na minha estrada que é tua, mãe das crianças jogadas aos sofrimentos das ruas, serás a irmã dos que choram nas pedras da trilha escura, obreira da caridade, na terra como nos céus. Quem és? Ela indaga aflita, ao ver-lhe um manto de luz. Ele responde: não me conheces? Sou teu amigo, Jesus. Joana agarra-se-lhe aos braços, peito opresso, olhos no além. Ele se inclina, bondoso, e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste de tanta luz que irradia lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e de açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijo no apogeu, proclamam de canto a canto, hosanas, Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante
tenta acordá-la em vão. Joana, morta, parecia dormir tranquila no chão, o corpo frio mostrando a paz que o verbo não diz. Era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Francisca Clotilde, obrigado, Deus nos guarde.